At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Quando você pensa em mim, você deve pensar em fogo. Nascida das cinzas de novo, e de novo, e de novo. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Sr. Basso e aqui neste podcast, fechando talvez um grandíssimo de uma sequência de filmes maravilhosos, está aqui comigo o Sr. Guaxa. Olá, éramos 5. Éramos 5, 4 ficou 3, né? John Wick tá aí, né? Derrubando um por um. E aqui conosco também, retornando diretamente do segundo episódio dessa série, Domênica Mendes. Ô, Wick, se quiser me derrubar, amigo, me liga. Tamo aí. Porra, a Ana de Armas também, tô de boa. Se quiser me derrubar também, Ive. Poxa, tamo aí também, tamo aí. Qualquer um dos dois também, né? também. Tanto faz. O quê? Os dois juntos? Tamo aí também. Poxa, que maravilha, assim, nesse clima gostoso que nós estamos aqui, pra falar pra vocês do último filme da franquia John Wick. Será que vai virar uma franquia? Não sabemos. Já é uma franquia, Já, meu uma franquia, querido. né? Esse é o spin-off da franquia já. Tem razão, já virou franquia. Nós vamos falar nesse episódio sobre o filme Bailarina, que estreou agora em junho de 2025, né, trazendo Ana de Armas, maravilhosa, estupenda, no papel agora dessa nova assassina. E vamos comentar como é que foi esse primeiro filme dessa nova série do John Wick depois do momento do beijo. Bem, aqui, como vocês sabem, estamos no momento do beijo do Perdido na Estante, onde cada pessoa manda um beijo para alguém, uma entidade, uma organização, um grupo de pessoas. Fique à vontade, tanto faz, pode ser pessoas reais ou fictícias. E o meu beijo vai para a Sarinha, nossa querida Sara, que infelizmente não pode estar aqui conosco hoje por estar com uma garganta totalmente zoada e por ordens médicas ela não veio. Sara está de licença, tá? Ela trouxe atestado pra não vir gravar, né? Então apresentou atestado que não podia. Então mandar um beijo pra Sara e melhoras. E mandar um beijo pro safado do Caio, que simplesmente não quis vir mesmo, tá? Ele não deu atestado, não apresentou justificativa nem nada. Vai ser descontado. Vai ser descontado, essa falta não vai ser abonada. Vai ter que vir fazer um episódio depois de Velozes e Furiosos no espaço. Não é uma coisa assim. Encerrando uma amizade de anos, né, agora. Se eu soubesse, eu tinha faltado hoje também. Eu quero muito fazer o cara. Mas muito bem. E você, Sr. Guaxa, quem que você beija hoje? Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que me encontrou neste fim de semana de Corpus Christi, né? O pessoal que fez o Guaxa Encontro. É loucura, mais de 50 pessoas indo pro interior de São Paulo. Cara, assim, incrível. Eu me senti muito, muito feliz. Também depois eu fui no Diversão Offline, agradecer todo mundo lá também que me encontrou, que me abraçou. E um beijo muito especial, 2 amigos que entraram na minha vida, espero que nunca saiam, 2 pessoas que um dia vão viajar no tempo pra me salvar, Domênica e Barça. Eu amo muito vocês dois, muito mesmo. A gente também te ama, Guaxa. Sim, essa da viagem do tempo me pegou mesmo, cara. Porra, fiquei boladaço, mas tudo bem. O que importa é que na viagem do tempo do Guaxa, e quem não sabe dessa história é porque não apoia o RP Guaxa, está perdendo essas threads exclusivas do grupo de apoiadores, então é isso.
O que importa é que eu sou uma velhinha estilosa. Então... Estilosíssima, é verdade. E o Baço tá igual, o mesmo óculos, inclusive, daqui a 20, 30 anos. Porra, eu não vou poder trocar esse óculos nunca mais agora, né? É você mesmo. Tá aprovado, gente. Viagem no tempo existe para o desespero de Rodrigo Basso. Mas, já que ele não perguntou quem eu beijo... Eu tô tentando, mas a gente entrou no outro assunto. Eu ia perguntar agora pra quem que você beija, domenicamente. Tá desnorteado. Tá desnorteado com a viagem do tempo. Cara, eu vou mandar um beijo pra Mari, que é uma ouvinte querida nossa aqui, do Perdidos na Estante, que tá sempre comentando. Eu sei que ela não vai ouvir esse episódio até o final, porque ela não gosta, né, de John Wick, mas ela vai lá sempre no Spotify e deixa um comentário, nem que seja, gente... Só quero mandar um beijo pra vocês, mas esse eu vou pular. Eu acho isso muito carinhoso da parte dela. Beijo, Mari. E também vou mandar um beijo, Basso, pra alguém que te mandou um abraço essa semana pelo Blue Sky, que foi o Edgar Egawa, um antigo ouvinte nosso. Lembra dele? Lembro, claro. Meu Deus, 1000 anos atrás. Pois é, aquele querido abriu um Blue Sky recentemente, me achou, teve uma interação. Aí, que legal. Então, um beijo também pro Edgar. Poxa, apoiou a gente um tempão quando a gente lá atrás, no Perdidos, no Leitor Cabuloso, e comentava, escutava. Gente, olha só que legal reencontrar ele agora. É verdade. E pra fechar, vou mandar um beijo também pro Rafa Arinelli e pra Cal Cruz. A Cal, vocês ouviram aqui no Perdidos na semana passada, quando eu, ela e o esposo dela falamos, o Fábio, falamos sobre Until Dawn. E eu, a Cal e o Basso, nós fomos algumas semanas atrás lá no Cinemação para falar de filmes que envelheceram mal. Eu vou deixar o link no post para que vocês possam ouvir a gente tecendo algumas críticas a filmes questionáveis atualmente, e tem um momento lá de Domênica Mendes, nossa, sarrando alguns filmes assim que, ó, são bem difíceis. Não no bom sentido. Exatamente, é totalmente no mau sentido, gente, porque assim, eu não vou entrar nesse assunto, ouçam lá o episódio, que tá bem interessante também. Esses são os meus beijos de hoje. Vai, Guaxa, fala que se eu tivesse no Blue Sky, eu podia ter encontrado de cara igual, vai. Eu já desisti, assim... Tá todo mundo lá, menos você. Muito bem. O filme Bailarina, do universo de John Wick, é o novo spin-off da franquia John Wick e o primeiro com protagonismo em uma mulher. Lançado em 4 de junho de 2025, o filme custou entre 80 e 90 milhões de dólares. Ele ficou pouco tempo nas salas de cinema, o que é um problema. No filme, conhecemos a história de Eve, uma Kikimora que foi treinada pelos Husca Roma, mesmo clã do John Wick. Ela busca vingança pessoal pelo assassinato de seus pais, entrando então em contato com sua origem. O jeito de lutar de Eve é diferente de Wick, porém ela está tão determinada a entrar nesse estilo de vida como ele. Nem mesmo enfrentá-lo vai pará-la. Ou será que vai? Vamos então para o filme em si, o Bailarina. Como a gente já disse, ele é uma proposta de fazer uma franquia dos filmes de John Wick, que teoricamente iam terminar no 4, mas a gente já sabe, já de fontes seguras aí, que vão haver outros filmes, pelo menos mais um. Se chegou até o 5, a gente sabe que não para mais. Velozes e Furiosos tá aí pra isso, né? É igual podcast. O falecido Silmar dizia que se o podcast chega até o episódio 5 é porque ele tem chance de dar certo. A ideia daí do Bailarina seria apresentar um outro protagonista, no caso uma protagonista, que é a Ana de Armas. Calma, a personagem é a Eve. Desculpa, a personagem é a Eve, e que interpreta é a Ana de Armas. Teria também outras pessoas que são do universo John Wick, né, a própria Angélica Houston, que tá vindo como a diretora, né, que a gente viu nos outros filmes, que a gente depois, no filme, acho que 3, que descobre que o Baba Yaga, o John Wick, ele veio da família dos Oroma Rusta, eu acho que é o nome da família dos assassinos, né, que a Angélica Houston coordena, né? Então a personagem Eve viria dessa mesma família, e aí a ideia seria então ter a Angélica Houston, tem de novo
o Wilson, né, sendo feito pelo Ian McShane, para poder fazer ainda a ligação com os filmes, né? O próprio Keanu Reeves aparece, né? O John Wick, né? Aparece nesse filme também para fazer a ligação. O que é um erro, né? Assim, o John Wick tá no trailer, ele tá no pôster, ele tá na porcaria do título. Eu acho que o filme ia me pegar mais se ele surgisse de surpresa. Ou se não quisessem colocar tanto debaixo da asa do Keanu Reeves, né? É quase como se o pessoal achasse que se não tivesse ele, não ia atrair o pessoal pra ver, né? Tanto que o último trailer do filme Bailarina dá toda a motivação de por que o John Wick ia aparecer e o que o John Wick ia fazer. Então, ou seja, mesmo o plot podia ser, pô, ele vai caçar a protagonista. Já tava no trailer. Que ele é contratado, né, pra poder caçar ela, saiu no último trailer. Mas eu acho que foi uma jogada mesmo de marketing pra atrair o público, porque apesar do título, né, ser Bailarina, uma história John Wick, a real é que o John Wick é o John Wick, né? Se tirar o Keanu Reeves, não tem mais John Wick. Vide que tentaram fazer aquela série da Amazon Prime, que a gente ignorou aqui nesse especial que vocês estão fazendo, que é o The Continental. Muita gente nem sabe que a série existe, né? Eu acho que ter o John Wick e considerando que o Bailarina se passa entre o Parabellum e o Baba Yaga, ele tá encaixadinho ali no meio do filme 3 e 4, faz sentido colocar o Keanu Reeves. O que eu não esperava, e aí eu quero saber se vocês concordam, é que ele ia ter tanto tempo de cena. Eu achei que ele ia fazer uma apariçãozinha assim e embora. Pra mim também. Eu achei que ia se limitar com ele encontrar a Eve, né, a Ana de Armas, ali no local ali onde fica os Romarusta, né, que é aquele conservatório de balé, só pra gente conseguir localizar aonde que está no filme, né, esse filme se encaixa em qual dos filmes do John Wick, que fica bem claro daí, né, que o pessoal coloca ali, você vê, acho que aquilo ali de verdade não me incomodou, aquilo ali, achei que tá ok, sabe, você coloca daí o filme do Bailarina na ordem cronológica que você quer, você encaixa, mostra em que linha temporal que ele tá, né? Em que momento que ele tá. Mostra outros pontos de vista do filme 3, né? E eu acho legal agora o uso excessivo no marketing e depois no filme aparecer ele caçando ela, e assim, numa ideia assim até de mostrar, tipo, de que ela não é páreo para ele. E como se houvesse alguma dúvida, ninguém é páreo pro John Wick, afinal de contas ele matou todo mundo que veio atrás dele até então. Se a gente sabe que o John Wick tá até o final lá, a gente sabe que ele venceu todo mundo, né? Então... O John Wick é o cara que a gente chama pra caçar o bicho-papão, né? Só que assim, eu discordo um pouco de vocês nisso, eu não acho que a aparição dele seja exatamente pra mostrar que ele é mais forte do que a Eve. Eu acho que ele vem numa figura de mentor da Eve, e toda aquela questão do contrato que ele recebe, que ele tem que matar ela e ele dá até meia-noite, né, pra ela terminar o trabalho que ela quer fazer e tudo mais, eu acho que vem já num preparo do público, dentro da linha cronológica, de entender a evolução do John Wick, que ele realmente tá abandonando essa vida. Porque no filme, na franquia toda do John Wick, a gente não vê ele trabalhando. A gente só vê esse trabalho dele, né? Quando ele é contratado pra caçar a Eve, mas ele tá caçando as pessoas que, enfim, fizeram mal pra ele, e aquilo vira uma coisa meio maluca, mas a gente não vê ele atendendo o telefone pra fazer nenhum trabalho. Então assim, ele continua aposentado, entendeu? Então eu acho que é isso que o filme tentou mostrar pra gente. Não sei se mostrou muito bem. Discordo. Eu também discordo, eu acho que eu realmente, antes do último trailer, eu também achava que ia aparecer o John Wick, assim, numa cena, aquela cena mesmo do filme 3, né, falando com a menina ali, e acabou o John Wick e o filme vai ser dela. Mas no último trailer eles entregaram que ele estaria lá na cidade com neve e escambau todo, e que o papel dele ainda seria maior. Eu acho que eles só não confiaram que a personagem ia segurar o filme. Também acho. Me parece muito que, sabe, veio alguém ali em socorro porque ela não era suficiente, porque... Mesmo essa coisa que você falou, de ser uma possibilidade de a gente ver o John Wick em ação no trabalho, a gente não tá vendo ele lá no passado, né? A gente tá vendo ele no mesmo momento que a gente viu os filmes. E não é muito diferente do que o trabalho que ele acaba recebendo de verdade do pessoal, quando ele chega no Baba Yaga, que elas falam assim, você quer a informação tal? Tudo bem, então você tem que ir lá e caçar aquele cara da boate, aquele cara que eles têm a mão de poker.
depois, né? É a mesma coisa, assim, não vai lá, mata aquele cara que a gente passa as informações se precisa. O próprio contrato do filme 2, né? Que ele tem que ir lá matar a irmã do cara. Não é diferente, é a mesma coisa, né? Acho que seria diferente a gente ver realmente fazendo serviços, entre muitas aspas, normais, como seria, né? Da galera que faz os contratos abertos, que atende o telefone, como você falou. Eu acho que seria legal, que é o que a gente vê muito a Eve, a protagonista do Bailarina, fazendo. A gente vê o início, né, dos trabalhos dela, o que é muito legal, assim. Eu acho que esse é um ponto alto do filme como um todo. Falando bem geral, o filme, ele tem, acho que, muitas cenas muito bacanas. A gente pode falar depois delas, né? Algumas cenas bem inventivas de lutas. Inclusive, eu não sei porquê, mas parece pra mim que... Eu não sei se é uma questão de trabalho de som, porque eu fui ver o 3 e o 4 no cinema, então não é questão de ver em casa, em cinema, porque muda muito, né? Pelo som, tudo. Mas me parecia que o som desse tava melhor até nas porradas, sabe? Você sentia mais as porradas que tava levando, você parecia mais perigoso, parecia mais impactante, né? Então tem várias cenas muito legais construídas. Eu acho que o problema pra mim do filme, que ele não funcionou, pelo menos pra mim não funciona muito, é que ele tem muitas ideias boas pouco executadas e falta uma alma pro filme. Porque eles colocaram a Eve numa jornada muito clichê, muito banal, muito comum, muito arroz com feijão, assim, do que é um filme de vingança e assassino, porque eu acho interessante do John Wick que a gente não tem quem que ele é, como ele se formou, a gente só tem a ideia da lenda, e isso fica muito forte, porque, meu irmão, a sua imaginação vai ser sempre maior do que qualquer coisa que forem mostrar. Então você imagina 1 milhão de coisas que esse cara já deve ter feito, né, porque você só tem algumas falas de alguém indicando quem que ele é. E ele tá numa missão, tipo, diferente ali. Não que a gente nunca viu um tipo de filme que, é o cara que tá sozinho, tranquilo, alguém vai lá e mexe. Mas as motivações, a ideia, tipo, do cachorro, a ideia de todo o que vai construindo sem explicar muita coisa, né? Muito do que funcionou nos filmes, acho que de John Wick, foi a falta de explicação, foi a ausência de explicações. Como é que funciona o dinheiro? Como é que funciona exatamente os sistemas ali deles, tipo, de assassino? Que depois os outros filmes estão explorando mais. No filme da Ana de Armas, do Bailarino, a gente tem tudo muito explicadinho. A gente tem ela sendo pega literalmente desde criança, sendo treinada pra ser uma assassina e subindo na organização até cumprir o papel dela. Então, assim, não há espaço pra você imaginar nada, né? O filme, ele te conta absolutamente tudo que você precisa saber, e aí não sobra muito aonde que eu possa participar no filme, tentando imaginar, ou tentando pensar como é que poderia, sabe, não sobra nada, não sobra espaço nenhum pra ser completado, né? Embora a justificativa de por que ela se tornou quem ela se tornou, tudo que ela aprendeu, você tem que lutar como uma garota, né, e pô, isso é foda, mas se tu tirar as grandes cenas, ainda é um filme básico, né? Por que ela quer se vingar? Porque o pai dela morreu. Que é tipo o cachorro. E eu acho pior ainda, porque ainda o negócio do cachorro aí, do jeito que foi ali, pareceu uma coisa mais impactante. O dela, como um cara matou os pais delas, ela quer treinar durante 20 anos até ficar forte o suficiente pra ir lá e matar esse cara. Vamos lá, ela não quer treinar. Ela tava lá, perdida, cataram ela assim, tu quer que gosta de bailarina? Eu vou te levar pra um lugar. Em momento algum, ela assim, eu vou treinar para vingar meu pai. Ela vai treinar porque a outra opção sei lá, viver na rua. Não sei. Me pareceu que ela queria treinar pra virar uma assassina, sim. Não sei. Dô, o que você acha? Eu tô ouvindo vocês, eu tô pensando nisso, porque realmente, né, a história é uma história de origem, que eu acho que é isso que, em síntese, que acaba diferenciando muito do John Wick, que eu acho que atravessa essa coisa que vocês falaram, e eu concordo com vocês, que é a nossa imaginação sempre... Não que eu imagine, né, o que o John Wick é, eu não preciso imaginar, eu sei quem ele é. Ele é o cara mais incrível daquele universo, sabe? Ninguém nunca conseguiu matar ele, e as pessoas, apesar de saberem quem ele é, as pessoas ainda acham que ele é só um homem. E ele não é só um homem, ele é o Baba Yaga. Então a gente vai vendo a construção desse personagem. No Bailarina a gente tem a história de origem da Eve. E é uma história batida mesmo, né? Não é porque o pai dela morreu, é porque o pai dela foi morto. E aí eu acho que o roteiro, ele é fraco. Ele é mal encaixado, ele é mal construído. Porque assim, quando a gente pensa... Ele é sem alma, né? Ele é sem alma, mas é assim, é porque ele foi mal executado, eu acho. Porque quando a gente pensa que a gente tem esse pai... Era um Romeu e Julieta, né? Ele era assassino e era da Vila dos Malucos, matador de gente. Exatamente, porque o pai dela é da Rusca Roma. Por isso, o Wilton leva ela pra Rusca Roma. Ela poderia ser acolhida por eles, ou seria acolhida lá por aquele
grupo lá de assassinos, tal, né, naquela vila maluca lá, que a gente pode chamar, sei lá, cultistas, vai, como o pessoal na internet chamou, não sei se esse é o nome oficial que foi dado pela galera da produção. Então a gente tem esse casal, que eles têm uma filha, e qual que é o problema deles terem uma filha? O problema é que pela, enfim, né, forma como a organização de onde a mãe dessa criança vem, diz que todas as crianças que nascem de alguém que faz parte daquele lugar também tem que ir para aquele lugar. E aí eles se afastam daquilo pra proteger essa criança, porque eles não querem que essa criança tenha contato com esse universo de assassinos. A gente não tem informação nenhuma sobre o pai dela. Se ele tá aposentado, se ele conseguiu baixa da Rusca Roma, a gente não sabe, né? Se ele conseguiu fazer algum acordo ou não. Porque a gente tem esse cara que vai lá, junto com uma galera, mata ele na frente dela, e ela não tem ideia do que é. Mas esse pai morre justamente depois, inclusive, da mãe dela também ter sido morta, pra tirar essa criança de lá. E aí, na verdade, a história dela vira uma história de vingança, que ela quer matar quem matou o pai dela, mas ao fazer isso, ela tá se tornando, né, uma assassina tal qual os pais eram. Então, assim, meu irmão, assim, entende que a ideia poderia ser melhor executada, mas... Ainda acho fraco. Eu sei que você tá tentando dar um pouco mais de camada de sentido, até que eu vejo que o pessoal tenta colocar um pouco disso, porque existe uma discussão no filme entre destino e escolha. Os pais dela queriam que ela crescesse longe daquele lugar, porque eles queriam que ela tivesse o direito de escolher se ela queria ser uma assassina ou não. E é muito o mote do John Wick, né? Que é escolhas e consequências, né? Inclusive, é basicamente 50% das palavras que o Keanu Reeves fala nos 4 filmes são isso, né? Escolhas e consequências, né? Tipo, é básico. E ali a ideia é que no lugar lá dos cultistas ela não teria essa opção de escolher. Tanto que quando ela retorna pra lá, o pessoal fala, olha, viu só? Era o seu destino. Você correu tanto pra fugir da gente e acabou no nosso berço novamente. Então, numa ideia tipo de que você estava destinada a ser assassina, você não escolheu ser assassina. Que é umas coisas muito que falam também, tipo, pro John, né? Você é isso, você tentou brincar que você era um marido, um cara comum. E eu acho que tudo que tem do negócio do John Wick é legal, que é assim, não, ele escolheu, ele escolheu ser outra coisa. Eu acho que o filme até tenta trabalhar isso que você falou, mas eu acho que, cara, é um fiapo de roteiro muito mal trabalhado, sabe? Mesmo a ideia, eu não acho lá muito boa de execução. Eu acho que é uma ideia batida e eu acho que ela foi mal executada. Porque se fosse bem executado, talvez levaria para um outro lugar. Isso só termina quando você estiver morto. O que me pega um pouco nesse filme, acho que é isso. Não sei o que vocês acham, mas assim, é que pra mim é uma merda, porque a gente vai estar falando sobre um filme que a gente queria ter assistido e não um filme sobre qual filme que a gente assistiu. Mas eu queria ter assistido, né, um outro filme, do que eu acho que, de novo, eram algumas coisas pra mudar, sabe? Eu acho que poderia ter uma história melhor, eu acho que poderia ter as ideias mesmo que o Guax trouxe. Lute com uma garota, né? Que eu acho sensacional aquela parte do treinamento dela. Né? Falou assim, olha, por que você tá perdendo, né? Você tá perdendo porque... Ela falou assim, porque ele é mais forte, porque ele é mais rápido. Eu falei assim, eles sempre vão ser mais fortes, eles sempre são mais rápidos. Você é uma mulher, né? Tipo, biologicamente falando, e aí eu sei que a gente vai entrar num papo meio aqui, meio assim, claro, não é determinista, mas assim, normalmente... Né, por questões biológicas, mulheres têm menos capacidade muscular do que homens, né? A gente tem menos massa muscular no geral, né? Logo, é uma questão de física, né? No geral, né? Claro que isso pode ser superado com questão tipo de treinamento, né? Com preparo, com tudo mais. Mas, assim, meio que já vem numa desvantagem dessa parte, né? Como é que você iguala a luta, né? Tipo, e eu achei que esse igualar a luta ia aparecer mais vezes no filme. E eu senti que foi uma chamada ali e depois meio que, olha, tá, vocês sabem que ela vai lutar com uma garota, a gente não precisa mais mostrar isso, sabe? E foi embora. Eu falei, porra, não, mas essa é a parte interessante, eu quero ver como é que ela vai tentar fazer a mesma coisa que ela faz, que o John Wick faz, sendo uma mulher. E a ideia era que ela faria diferente, né? Ela pode ser tão boa quanto, mas utilizando outros métodos, né? E eu achei que faltou um pouco isso. Por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é besta, mas eu acho que valeria a pena colocar. Ela, no fim, ela acaba fazendo aquele Kung Fu, né? Ela luta e atira de um lado pro outro loucamente, usando quase nada do que ela viu no treinamento. Outra coisa que, assim, que pelo menos eu assisto o filme assim, primeira cena dela com o pai fala,
você lembra muito a sua irmã. Ela entra no hotel, foca a mulher sentada e é a irmã dela. O filme é muito óbvio. Quando ele podia ter algum plot twist, ele não tem. Assim como tava óbvio, né? Os caras lá, os cotistas, tudo mais lá, ela era, né? Uma filha que eles queriam buscar de volta, né? E paralelos quando aparece o Daryl do coisa, né? Eu só lembrei do jogo do Kojima, que eu nem joguei, mas ele tá na minha cabeça. Ah, do Death Stranding, né? Mas eu lembro dele do Daryl do Walking Dead. Né? Ele ficou muito, muito famoso pelo Daryl com a sua besta. Ele tá na mesmíssima posição do pai dela, né? É o pai dela, ele tentando fugir com a filha pra levar embora e, sabe? E você fala, cara, assim, nada sutil. É exatamente as mesmas posições. Então é isso que é foda, usando o português claro, né? A gente tem essa geração aí de pessoas que ficam assistindo streaming com o celular na mão e aparentemente Bailarina talvez seja um desses filmes que eles já estão pensando pra streaming, mesmo porque ele ficou pouquíssimo tempo nas salas de cinema. Cara, ele ficou uma semana aqui em São Carlos. Eu não sei como é que ele tá no restante do mundo, entendeu? Só que assim, né? Tá pouco. E aí, o que rola? É muito óbvio, é óbvio em cima de óbvio, sabe? É isso que o Guacho falou. Pra mim ainda foi uma surpresa ela ter uma irmã, porque por algum motivo, né? Quando a gente foi assistir ao cinema, a gente pegou uma sessão da tarde e a gente chegou no horário, só que eles começaram a passar o filme 5 minutos antes. Então quando a gente chegou, já tava na cena da morte do pai. Então a gente não viu ele falando isso. Então quando essa irmã surge, eu falei, tá, ela tem uma irmã. E eu fiquei pensando, será que é irmã mesmo ou não, entendeu? É a primeira cena, você é a cara da sua irmã. Eu queria ter conhecido ela. E, porra, não vai servir pra nada essa cena? Não, vai servir. A irmã tá ali. Então assim, só foi uma surpresa por causa disso, porque a gente não conseguiu assistir a primeira cena mesmo. A gente chega e ele já tá tacando ela dentro do armário pra ela se esconder, né? A gente pegou daquele comecinho ali. Então assim, ok. Mas essa coisa, sabe, de ser exatamente igual e é falado tudo, né? Mesmo quando ela já tá lá na vila lá da família dela e tal, quando tá lá aquele cara nojentíssimo que é o líder, e ele fala, todos vocês são meus filhos, né? E, você sabe que ele vai mandar matar as duas, mas ele tem que falar pro pessoal, matem as duas, sabe? Então assim, cara, me parece muito... Vou fazer um filme mostrando e falando porque a nova geração de telespectadores não está prestando atenção em nada. E eu acho que isso perde muito com o roteiro. Um ponto positivo do filme são as cenas de ação, né, que estão muito legais. Essa coisa do som que o Basso falou, e aí é uma tristeza pra quem não assistiu no cinema, porque realmente, né, tem alguns sons de impacto na luta dela. Tem uma específica, que é logo no começo dela, o primeiro caso que ela pega, que ela tá lutando com a galera e tal. Na boate. A famosa luta de boate que tem que ter em todo filme de John Wick. Exatamente. E é uma cena muito massa, cena de boate. E ela é empurrada e o corpo dela bate numa pedra de gelo. E faz aquele tum, né? Cara, aquilo vibrou no nosso corpo, assim, sabe? Aquilo foi uma qualidade sonora de impacto absurda. E que quem for assistir na TV não vai ter isso, porque o aparelho de televisão não é preparado pra isso. Então, pra quem não assistiu aí, estiver ouvindo a gente, vale a pena ouvir com fone de ouvido, que eu acho que talvez tenha uma experiência melhor. Mas é isso, né? A fotografia é legal, as músicas são legais. Essa cena ainda que você trouxe, cara, eu acho que é a única que a gente vê, que eu achei que ia ter alguma coisa disso, sobre o treinamento dela de balé servir pra alguma coisa. Eu achei que ia ser incorporado na luta a dança. De novo, que eu acho que seria uma ideia muito bacana, sabe, colocar isso. Até a própria ideia de que ela estaria sendo uma... como é que é o nome que ela coloca? Que eu acho legal que eles também tentam aumentar a mitologia e colocar um outro nome pra ela. Kikimora. Isso, dela ser uma Kikimora, né? Eu acho que tenta dar uma expandida, né? De falar assim, olha, tem os Baba Yagas e os Kikimora. É os que matam e os que protegem, né? Então... que seria interessante, né? Poxa, esse pessoal tá fazendo mais coisa além de matar, né? Tem gente que trabalha como guarda-costas, tem gente que vai fazer outras coisas, né? Então, outras especialidades, né? Eu acho que é bacana, mas nessa luta, quando vai... Acho que é o único momento ainda que a doida falou, quando a gente saiu, né? Foi a doida que falou pra mim, que foi assim, que ela faz ali um passo de dança quando ela vai começar a lutar, né? Que ela risca o pé no gelo, que é lindo, assim, né? Do jeito que é feito. E eu falei, poxa, e aí vai trazer alguma coisa, tipo, afinal de contas a galera treina
as minas pra serem bailarinas durante 20 anos enquanto estão estudando pra ser assassinas, deve ter uma intersecção entre esses dois treinamentos, né? E aparentemente não, porque foi só ali e não foi usado mais, sabe? Aí eu fiquei... de novo, assim, eu tô falando aqui do filme que eu queria ter visto, não do filme que eu vi, mas é porque é triste, porque você, poxa, podia ter esse tipo de coisa que eu acho que seria um filme melhor. Concordo. Ele é um filme que, se não fosse o John Wick antes, ele não teria um podcast sobre ele. Ele passaria completamente despercebido. Talvez por ter a Ana de Armas e tal, pelo elenco em si, mas ele é um filme que, no vácuo, ele é muito fraco. Porque, pô, assim, a motivação é um grupo de maluco que mora em casa, na neve, e eles acreditam que eles podem matar livremente. Por que os assassinos não se reúnem e só exterminam aquela galera, se eles são tão perigosos? Então, aí tem esse problema, né, que eu acho também que esse filme, ele traz, não sei exatamente se é um problema, eu acho que ele é um problema agora com essa ampliação desse universo de John Wick, que é uma coisa que vai acontecendo aos poucos dentro da franquia, que foi muito bem discutido por vocês durante todos os episódios que vocês lançaram aqui no Perdidos. E o que acontece? Quando a gente é apresentado pra essa galera aí, é interessante que a visão do cara é que ali é o lugar onde as pessoas vão quando elas querem se aposentar. Ele fala isso no filme. E aí eu olhei e falei, tá, realmente, pode ser que é uma vila onde quem se aposentou, né, dessa carreira de assassino vai viver entre os seus, vai constituir famílias, vão viver com as regras deles lá. Só que, cara, aí depois vem a família da Ruska Roma, e liderada pela maravilhosa da Angélica Houston, e ela fala, não, na verdade, existem várias famílias, né, vários clãs, e esse é um clã com o qual a gente não mexe, porque essa galera aí é uma galera, né, meio a bublé das ideias. E a real é que a gente não sabe quem eles são. Entendeu? A gente não sabe se eles são um pessoal que tentou, por exemplo, fazer parte de algum clã, alguma família, e por algum motivo é disfuncional, não é adequado, é sanguinário demais, por exemplo. Né? Então não cumpre as regras, derrama sangue no Continental, então vocês não são adequados pra ninguém, então eles foram excluídos e por isso eles têm que montar esse lugar. A gente não sabe nada sobre eles. Então assim, é totalmente perdido, sabe? A única coisa que dá pra gente perceber pelo que é mostrado ali da fala, né, do pai da Eve. E também quando ela vai pra lá pra fazer o trabalho dela, que é matar essas pessoas que mataram o pai dela, é que a gente sabe que eles são, sei lá, tem uma pegada meio religiosa, assim, sabe? Parece ser uma coisa mais de seita. A gente também não, durante o filme de John Wick, a gente não sabe nada das famílias. Não sei se isso é um problema exatamente. Por exemplo, a gente não sabe nada da família que ele veio quando ele vai até lá. Eles são apresentados rituais pra gente, igual da nota promissória, a gente só aceita que existe. Quando ele vai lá de volta com a Angélica Houston e ela coloca lá a cruz invertida nele pra ele poder pagar a passagem dele por lá. Assim, a gente só aceita, porque a gente não sabe como é que funciona, quais são a própria table lá que eles falam, tipo, o círculo lá, o pessoal da diretoria, quem que é a galera lá fodelona lá, a gente também não faz ideia também de como é que é o esquema deles, né? Mas a gente sabe que esses grupos, eles têm regras específicas e que eles respeitam as regras de cada grupo e em sociedade todos eles respeitam as regras. E eu acho que o Continental, ele é muito importante nesse sentido, né? Aqui não se derrama sangue, tipo, todo mundo pode entrar. Você tem lá a moeda, você entra, só que aqui a gente respeita. A pergunta é, essas pessoas que estão lá, elas são, com muitas aspas, os animais desse universo? Não sei se isso é importante, porque a gente só sabe só que eles são inimigos e eles têm que ser eliminados. Fora isso, a gente não também faz muita ideia sobre as outras facções que tem nos 4 filmes de John Wick. A gente não sabe quais são as motivações, regras de cada um. A gente sabe só que eles fazem parte respondem ao círculo de assassinos. Só, entendeu? Mas a gente também não sabe nada deles. Eu não sei se isso é uma coisa que era necessária pra gente poder se identificar. Por exemplo, eles são inclusive bem caricatos, né? Era os russos, os yakuzas. É difícil porque eu acho que não mostra nada no final das contas, né? Me chama a atenção que, tal qual, existe dentro do universo do John Wick essa ideia de que as famílias, os clãs, as facções, chame como vocês quiserem, elas não lutam entre elas. O que também não faz muito sentido, porque assim... Não tinha isso, não. Você acha que isso não existe?
Olha, isso não é colocado pra gente. Ninguém fala, por exemplo, não vamos mexer com os Cruz-Roma porque nós temos uma trégua com um acordo. A primeira vez que é falado de algum tipo de acordo entre os clãs é nesse filme do Bailarina. Tanto que, assim, a vez que o John Wick é caçado é porque ele quebra uma regra do Continental, e o Continental meio que são os safety places pra todos os assassinos. Mas, assim, a gente não tem nenhum tipo de acordo. Tanto que a gente descobre só no terceiro filme que o John Wick pertencia aos Cruz-Roma, não sabe? Até então a gente nem sabia disso. As famílias têm aquele superiores, né? E elas acabam se ajudando por conta disso. Eu acho que o Bailarina, ele criou uma história diferente, ou pelo menos como esse grupo que nunca foi falado. Ela não faz sentido dentro das famílias que foi apresentado pra gente. Faz sentido se a gente considerar que pode ser uma família nova e que essa família, enfim, que é possível ter uma briga entre as famílias, entendeu? Pode ter sido essa escolha que eles fizeram. Porque, assim, pra mim, essa história já tinha sido mostrado antes, mas é isso. Vocês têm razão, não Tanto tinha, que né? Essa família nem é nova, porque a Angélica Risso, né, a diretora, né, que eu acho que é legal que as pessoas nem têm nome, né, as pessoas têm só cargos. Ela ainda fala que eles estão numa trégua há mais de 100 anos, né, uma coisa assim, né, quando ela fala. Então dá a entender que também não é uma família lá muito nova, não, já tem já algum tempo, né. Mas eu acho que, assim, o problema vem mais do que você tá falando de se sentir incomodada, porque eu acho que as outras famílias, apesar de a gente não ter quase nada de informações delas, elas ainda assim tinham algum carisma, elas tinham, nem que for pela indumentária, por algumas idiocracias, alguns pequenos comportamentos que tinha que identificavam eles, tinha alguma personalidade, né? Esse pessoal não tem, né? Tipo, é o quê? Eles são, no meio de um grupo de assassinos, eles são assassinos. Eu acho que eles são fanáticos religiosos com uma pegada meio de caçador. Pode ser, mas assim, não é trabalhado o suficiente pra gente chegar até uma identidade com eles, reconhecer eles como um grupo, né? Como a gente reconhece os outros clãs. Eles são uma espécie de seita, tanto que é isso, é falado desde o início que se uma criança é nossa, ela é nossa, acabou, né? Então, essas são as regras deles, né? Tal qual pros Cruz-Roma, se você se forma, você tem que fazer a tatuagem, você tem que fazer esse serviço, né? E aí a gente não sabe também a origem que é para os rapazes. O que a gente sabe através do filme Bailarina é que as moças vão trabalhar como guarda-costas. Provavelmente os rapazes também, até eles irem, né, enfim, conseguindo trabalhos mais complicados, né, com uma complexidade maior, mas a gente não teve a origem de nenhum deles. O que eu acho também que não tem que ter, tá? Só aqui entre a gente, para a internet, né, não precisa me explicar. Mas já seria uma tentativa de fazer um filme diferente, né, se ela pegasse esse serviço, ela teria que proteger alguém e não caçar alguém. Mesmo essa cena dela tendo que proteger a menina lá no baile do gelo, me lembrou muito Kingsman. Não me passou o original. Você não escolhe se tornar um assassino. Você é escolhido. As cenas pra mim foram originais, que eu acho muito foda. Acho que uma das cenas assim que eu acho que é, porra, o filme me prendeu ali, foi aquela imensa briga de granadas. Nossa, sim. Aquilo ali eu nunca tinha visto. Fez uma luta inteira só utilizando granadas. Assim, ela teria morrido, eu acho. Não, com toda certeza do mundo. Assim como o John Wick era pra ter morrido umas 80 vezes durante os 4 filmes. As granadas, convenientemente, tinham graus de explosão diferentes de acordo com a cena. Não sei. Cara, o John Wick cai, leva um tiro e cai de um prédio de 8 andares e ele tá vivo, né? Assim, a gente já abandonou a verossimilhança há muito tempo. Tá bom, desculpa. Queria me retratar a Ana de Armas. O John Wick tem um terno impermeável a balas e que também não fere ele, né? Porque é diferente de um colete, né? Que o maluco leva um tiro, quebra uma costela. O John Wick leva uma rajada de metralhadora e só estende a abinha do terno e elas param tal qual o escudo do Capitão América. É vibrânio, exato. Uma coisa é parar a bala, outra coisa é parar a força que leva. Outra coisa é você ignorar a força cinética. Queria me retratar o Newton também. Eu gostei do negócio de, por mais que seja impossível, sim, ela coloca uma granada atrás da porta e segura a porta. É maravilhosa. Porra, meu irmão, teria sido jogado, né, 3 quarteirões de distância, né, mas... Aliás, não teria porta, né? O que eu acho interessante, e aí, putz, cara, essa cena é muito boa. A cena que ela luta com o cara
com o lança-chamas. O problema, essa cena tá no último trailer. O lança-chamas e a mangueira. A da porta também. Então, assim, o que acontece? É aí que eu queria chegar, Guaxa. Perfeita a sua colocação. Conforme foi saindo os trailers, a gente foi pilhando na ideia e eu acho interessante ela utilizar outras coisas que não sejam apenas arma de fogo. Porque a arma de fogo já é uma coisa que a gente vê o John Wick usando até exaustão, né? Tipo, bala infinita, ele comprou lá a revistinha e desbloqueou a habilidade. E o que rola, velho? Ia ficar muito chato se fosse. E aí, sabendo, né, depois que a gente assistiu o X-Men, a gente sabe que a gente tem nesse filme especialistas em dublê. E, cara, tem que trabalhar o corpo dessa galera mesmo, tem que fazer acrobacias diferentes, tem que fazer cenas de ações novas. O que é muito legal. Então, acho que ela utilizar lança-chama, assim, é um brinde. Aliás, bailarina é um videogame, né, claramente. Ela utilizar a granada, pra mim, eu acho legal. Qual que é o problema? Eles colocaram essas duas cenas que são incríveis no trailer, em trailers diferentes. Então, quando a gente tá vendo no cinema, o impacto continua sendo legal, mas não é um impacto de uau, que cena incrível, que cena foda, fez o filme virar outra coisa. É uma sensação de ansiedade, porque a cena da porta tá chegando, a cena do lança-chamas com a água tá chegando. Apareceu o cara com lança-chamas, eu já sabia que ela ia pegar uma mangueira em algum momento. Entendeu? Então, assim, gera uma expectativa, mas não gerou o fator surpresa, né, o fator impacto. Eu acho que nisso perde um tanto quanto a qualidade. Pra quem não viu o trailer, com certeza ficou muito incrível aquilo no cinema, muito incrível. Agora, o que você falou aí, eu não tinha pensado, né, mas assim, faria muito sentido, seria muito bacana se tivesse feito que não utilizar armas pra poder apresentar uma outra possibilidade de cenas de ação que são diferentes do John Wick, né, e aí eu fico pensando, cara, talvez seja por isso que eu gostei tanto da cena do lança-chamas e das granadas, né? Porque é uma tentativa de lutar sem fazer o Gunfu que eles criaram pro John Wick. E me pareceu realmente tipo, interessante. Falei assim, olha, podiam ter explorado mais isso numa tentativa até de fazer não só um distanciamento do original, como também apresentar alguma coisa que seja mais característica dessa franquia, né? Olha, aqui a gente não vai ter o Gunfu, a gente vai ter luta com outros tipos de arma, né? Que vão estar aqui até pra apresentar alguma coisa nova. Eu não tinha percebido isso e agora que você falou, pra mim ficou mais claro. Corrigindo só, peço desculpa, Domênica, se fosse o Baço seria mais fácil, mas corrigindo um fato que a Domênica trouxe, o John Wick não tem munição infinita. Nos filmes mostra ele o tempo todo coletando munição das pessoas que ele mata. É um videogame. Ele vai luteando. Tanto que eu lembrei disso porque uma das minhas cenas assim, que eu gostei muito foi ela saindo de uma cena que a gente não viu, aquela do banheiro que tá todo mundo caído. Ela coletando as facas de arremesso enquanto ela passava nos corpos. Ela catando. Vocês lembram dessa cena? Começa com ela no banheiro e dela vai saindo e ela olhando os corpos e catando as faquinhas de arremesso. Eu achei foda, isso achei legal. Faz sentido, sabe? Tipo, aquilo não deve ser barato. E foi um ótimo jeito também de apresentar todos os caras que ela tinha matado. Quando o John Wick, tu não sabe como ele chegou lá, então eles criam toda uma história pra te mostrar como ele se tornou aquela pessoa. Ali, eles usam esse recurso. Não mostra pra gente como ela chegou no fim naquele banheiro e concluiu o contrato dela. Mas ela voltando, vai contando uma história. E isso é bacana. E você tem razão, Guaxa. O John Wick, ele não tem bala infinita, mas claramente, né, as armas dele têm uma capacidade de bala superior às que existem. Mas eu gosto também de pensar que esse uso das facas que a gente vê... aliás, a gente não vê ela usando, mas a gente vê ela recolhendo, a gente sabe que ela usou, né? Esse uso do lança-chamas, esse uso de granada... também foge desse estereótipo do que o John Wick é e vai de encontro com isso que ela ouve lá da treinadora dela, que é fight like a girl, né? Então, assim, se os caras usam armas, você vai usar outras coisas. E aí eu acho fantástico, se a gente for pensar nisso, começar a brisar nisso, que ela começa com faquinhas e de repente a mulher tá com granada e depois ela está com um fucking lança-chamas, entendeu? Então, assim, é uma coisa que dá pra gente brisar também. Eu acho que tá dentro ali da história, tá legal. Mas, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que daria, mas eu acho que eles trouxeram uma maneira muito tímida. Eu concordo com você que eu acho que sim. É uma ideia, acho que, poxa,
Os caras estão tirando balas, você vem com uma bazuca, sabe? Você não vai jogar limpo. Mas eu queria que fosse mais, não sei, pra mim, mais evidente isso. Né? Porque aí é muita gente tentando forçar, porque até nessa cena ela tenta usar armas. É que todas as armas que estão lá, por uma obviedade, porque o cara não vai vender armas carregadas, as armas todas não estão municiadas, ela não arruma. Tanto que o filme gasta um tempinho fazendo ela tentar procurar várias armas até achar até perceber que nenhuma delas tem munição. Mas ela tem criatividade, né? Isso, então, eu acho que mostra mais criatividade, né, no uso de o que eu tenho à disposição, né, e não esse tipo de, olha, eu não vou lutar nos termos deles, né, não é que ela escolheu não lutar nos termos dela, aqui só sobrou isso pra ela fazer. Sim, mas sobre essa cena das armas, duas coisas. Primeiro, que cara, gente boa é esse, que não fica puto que ela trouxe aqueles caras pro estabelecimento dele e destruiu tudo. Ele fica feliz e ajuda ela. Assim, pelo amor de Deus, né? Bom samaritano. É uma pessoa melhor que todos nós, embora venda armas pra assassinos. Mas ela encheu um carro de... Tirando o cara apontar no mapa, ó, eles estão aqui, serviu pra nada. Porque ela encheu o carro de arma, ela largou no meio da rua esse carro... E acabou, não se fala mais dele. Ele serviu como uma maneira de indicar, porque o que eles estavam falando, que ninguém sabia onde eles estavam, né? Ninguém sabia aonde os cultistas se localizavam. Assim, e outro vacilo dela, porra, para longe e vai devagar, vai por uma trilha, né? E ela chegou de carro. Quem ia imaginar, porque o cara também dá a localização pra ela, fala assim, olha, tá nessa montanha. E aí ele chega numa cidade e de repente a cidade inteira é de assassinos. Eu acho que ela só subestimou um tanto, mas assim, quem que imaginar que... fica uma cena até meio cômica, né? Parece uma cena meio de filme dos anos 80, de, sei lá, corra que a polícia vem aí, né? Que, de repente, as crianças, os adultos, né? Todo mundo saca armas, sabe? Pareceu uma coisa meio... Assim, cara, é real isso? Ou vocês estão... Ou isso aqui é uma sketch de humor? Eu não sei, pra mim pareceu meio papagaiada. Ficou esquisito, eu concordo. Tá esquisito. Ficou estranho. Mas eu quero trazer pra mesa uma coisa que me chamou a atenção nesse filme. Eu quero saber a opinião dos senhores. Durante todos os filmes de John Wick, a gente é surpreendido em descobrir que aparentemente todas as pessoas pelas quais ele passa, tirando as pessoas que estão lá na boate dançando e tal, aparentemente todas elas são assassinas, certo? Certo. Esse filme eleva a 10ª potência colocando uma cidade inteira de assassinos, mas tudo bem. Só que acontece, nesse filme eu acho que tem duas personagens que a gente tem os protagonistas conversando, aliás, a protagonista conversando diretamente, que não são assassinas. E isso me chamou a atenção. Pela primeira vez nessa indústria vital. Exatamente. Não, tinha o mecânico. Porra, o Peste, injustiçado. Mas o Peste sabia, né? Ele tinha uma relação com os assassinos. É esse que é o ponto. O Peste não era assassino, mas ele estava no mundo dos assassinos. Entendeu? Ele deu um tapa na cara do filho da máfia, entendeu? Então, assim, vamos lá. Maravilhoso. Saudade, Peste, me liga. A primeira pessoa, eu acho que é essa herdeira que ela vai defender como guarda-costa dentro da boate. Que até então, quando eu vejo essa mulher, o que eu entendo é que ela é uma civil, vamos chamar assim, e que todas as pessoas ao redor dela, pode ser que eram os Yakuza do universo do John Wick, mas eles também poderiam ser só guarda-costas mesmo. Não sei se eles eram assassinos ou apenas guarda-costas, vamos fazer essa divisão aí pra ficar de fácil entendimento. A segunda pessoa que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, cara, eu acho que é uma civil e finalmente eles saíram, né, de dentro dessa coisa maluca que é todo mundo ao redor deles é assassino, é quando ela enfrenta o cara lá que atropela o carro dela, né, bate no carro dela, ela corta a mão do cara e mostra lá ela segurando a sacola e tem duas senhoras conversando, e uma delas fala pra ela, moça, a sua sacola tá vazando, né, e ela fala assim, tá, obrigada. Pra mim, aquelas duas, elas não eram assassinas, sabe? Elas não eram a galera que fica escondida, sabe? Tal qual tem nos outros filmes, sabe? O cara
o cara lá da família do Lawrence Fishburne. Os mendigos que ficavam lá, né? Isso. Pra mim, elas são duas pessoas que estão lá conversando e, de repente, ela foi lá e deu um aviso de gentileza. Essa foi a sensação que a cena me passou. Vocês perceberam isso ou passou batido? Até chegar no Bailarina 4, em que a gente descobre o asilo de assassinos. Sim. Não, eu não percebi. Eu só percebi isso quando você me chamou a atenção depois. Tipo assim, cara, pela primeira vez a gente vê... Tem pessoas que são civis que têm falas no filme. Todo mundo que eles contracenavam, que tinha alguma fala, que eles conversavam, alguma coisa assim, que eles interagiam de alguma forma, eram assassinos. Ou trabalhavam para assassinos. John Wick 1, o policial chega e pergunta: voltou a trabalhar, John? Não, voltei. Eu estou falando pra você, mas assim, você entende? Esse cara sabe que o John Wick é um assassino. Ele sabe que o John Wick mexe com alguma coisa. Ele não é essa senhora que pode ter falado pra ela no meio da rua, entendeu? Assim como você tem o médico lá que opera o John Wick, o cara que vende armas, tipo, eles não são, mas assim, eles fazem parte desse ecossistema de assassinos, prestando serviços ou pelo menos conhecendo eles, sabendo quem que eles são. Mas a gente nunca tinha visto até então alguém que não fazia ideia que tipo, é uma pessoa que é civil e que não faz ideia que existe um mundo dos assassinos e teve uma interação. Tanto que a gente falava muito que parece que o John Wick vivia num universo paralelo, né? Que... Agora, sabe outra curiosidade, assim? Vocês perceberam quem que é a concierge do Continental que aparece lá, que não é o do Wilson, de Nova York? Quem? Trazendo legal, né? Que ele sempre traz alguma pessoa que era de outros filmes, outras coisas. A concierge é a mulher que faz Nikita, Nascida para Matar, do filme de 1990. Olha aí, não sabia disso. Assim como eles trouxeram o Franco Nero, que fez o Django, né? Tipo, há 1000 anos atrás, no filme 2, do John Wick, quando ele vai pra Itália, e o cara do Baba Yaga, o cara que era do Continental lá, de coisa lá, que era um ator também de referência de outros filmes de ação, tudo, eles trouxeram pra esse aqui agora. Acho bem legal que sempre eles trazem um easter eggzinho, assim, tipo de coisas pra fazer. É uma boa referência, perfeito. Isso é muito legal mesmo. Bom saber, Basso. Não sabia não, mas também não assisti Nikita, gente, então... Nossa, maravilhoso. É um filme de assassina também, e eu acho que é muito bom. Consequências. O Guaxa tá provocando, falando, quando chegar no Bailarina 4... Gente, não vai ter continuação do Bailarina. Eu tenho certeza que não vai ter. Eu acho também que não. Vocês acham que eles vão abrir franquias de outros filmes? Tipo, por exemplo, o Dana de Armas aparentemente não vai pra frente, apesar que termina ela sendo caçada e tenta dar uma ideia que vai ter uma continuação. Ele termina com um monte de ponta solta, já querendo ser franquia. Que ponta solta que tem além do fato que o pessoal tá caçando ela? Então, ela tá caçando. Qual o tamanho daquelas pessoas, daquele culto? Por que eles são tão perigosos? Ela não matou todo mundo? Se era só isso, porque 100 anos, um monte de família mafiosa, assassino, fodão, tá com medo dessa mulher, desse grupo. Ela não mata todo mundo. Ela mata o líder deles. Mas isso meio que dá a entender que termina a treta, né? Tanto que ela não é morta porque você fala, tá bom, não precisam fazer mais nada que a gente matou o líder deles, então eles estão enfraquecidos o suficiente pra não ser mais um perigo. Não faz sentido. Eu só concordo com você, não faz. Mas aí, né, não impede que seja verdade, né? Não faz sentido. Aliás, gente, por que ela tá sendo caçada? Pra começo de conversa, ela teve problema no próprio Continental, apesar de ter sido resolvido depois. Aquela cena que eles executam, todo mundo menos ela, eu dei um risinho, achei legal. Mas eles colocam ela pra caçar porque ela matou fora de contrato. E eles não podem matar fora dos contratos. O John Wick acontece mais ou menos isso também, né? Apesar que o dele inicialmente é por conta dele ter coisa no Continental, né? Mas ele vai matar fora de contrato, né? Ele mata alguém da High Table, né? Então, ali ela mata uma outra família, quebrando trégua, como desobedecendo diretamente a própria líder da família dela, né? Então, colocam daí um preço na cabeça dela por conta disso. Mas voltando à minha pergunta, provavelmente dela não vai continuar, porque, né, não tá fazendo sucesso, o que é uma pena, que, porra, Ana de Armas maravilhosa no filme. Vocês acham que eles vão fazer franquias, tipo, tentar outras franquias, outros spin-offs de John Wick? A lá Bailarina, como foi esse, assim, com um outro assassino protagonista, uma coisa assim? Talvez um dia, daqui, sei lá, 10 anos, mas não agora. Cara, daqui a 10 anos não faz sentido fazer, eu acho. Tipo, ou faz agora que tá aproveitando o hype dos filmes, ou não faz mais. Guaxa,
Guaxa, ou a gente faz esse filme agora, Guaxa, ou a gente não vai fazer não, cara. A indústria do cinema tá sempre sem ideia. Eles sempre vão pensar, pô, e se a gente voltar a tal coisa? Acho que daqui 10 anos, se for voltar, vai voltar com a origem de John Wick. Como ele se transformou no Baba Yaga. Vai ser um negócio assim. Ai, gente, não, por favor, não. Fizeram isso com tudo, né? Fizeram isso com o Hannibal, cara. Voltando ao meu ponto, não, gente, por favor, não. Ah, sim, seria uma merda inacreditável. Que o interessante é não ter o que ele é, mas... Porra, é mais fácil, agora tu destruiu minha vida, Bassa. É mais fácil ter um John Wick Begins do que um novo Bailarina 2. Ah, mas você tem alguma dúvida que em algum momento vai ter um John Wick Begins? Eu estranhei que o 5 não vai ser John Wick Begins. Eu achei que ia ser. Assim que o Keanu Reeves desistir de tudo, eles metem um Begins com um outro ator. Caralho, velho. Como o John Wick, ele é imortal. Não, é porque vai ser um Begins, assim, tipo, adolescente, jovem, as aventuras do jovem John Wick, sabe? Eu entendo, porque você contrata um ator mais jovem, aí você vai falar assim, nossa, fulano de X, que tá super no auge, vai fazer o John Wick jovem. Eu entendo o que eu gosto de estar falando, realmente. Como fã, não gosto, mas como produtor é o que eu faria. Entendeu? Entendo o raciocínio tá correto. Cara, assim, eu não espero novas coisas, tá? Eu acho que fazer o Bailarina eu achei que foi um projeto interessante, ambicioso. Não gostei da execução, mas a ideia de trazer, sim, né, o poder feminino, você coloca uma protagonista. Porque eles poderiam ter colocado um spin-off de qualquer outra família. Não precisava ser de Bailarina, entendeu? Não precisava ser da Eve. Poderia ser qualquer outro cara. Então, eu acho que eles foram ambiciosos. Eu acho que não vai ter novos filmes de Bailarina, não é só por causa de lucro, né? Eu acho que é porque o mundo não está preparado para uma franquia de Bailarina. E eles também não sabem como lidar com isso, né? Então, eles não vão fazer, sabe, uma franquia de 4 filmes da mulher protagonista. Cara, as pessoas não vão assistir, não vai dar grana. Ah, cara, eu acho que por não dar grana, você falou que não por lucro, mas acho que a única coisa explica, porque os filmes do Resident Evil aí com a Mila Jovovich lá, ela sendo porradeira para um caralho, né, e fez aí, mas é porque tava dando dinheiro. Não estavam nem pensando se, né, qualquer coisa. Não, eu concordo contigo. Aliás, Resident Evil é um caso contrário, né? Eles fazem aquela primeira franquia com a Mila, que é um sucesso de venda absurda, que ofende muita gente que jogou o jogo, porque normalmente quem jogou o jogo não gosta dos filmes. E serviu ali como um projeto transmídia muito legal, porque também apresentou o jogo através do cinema, então acho que ele foi voltado muito para um público que era um público de não jogadores. Funcionou tão bem que eu joguei vários Resident Evil a partir do filme. Só que acontece, quando eles fazem lá Welcome to the Raccoon City, que é fazer exatamente o live action do jogo, ficou uma merda inacreditável. Eu acho que o problema do Bailarina, eles trouxeram uma nova vingança, a história não trouxe nada de novo. Eles podiam ter feito, sei lá, a história dela indo atrás do maior contrato, alguma coisa assim. Eles foram no mais simples possível. Isso me incomoda. Eles fizeram uma versão da história do John Wick, mas trazendo a origem. E assim, quando eu sei que eu falei, né, não vou fazer porque não vai dar grana, mas eu acho que grana é um problema. Assim, mas não é... A ideia não é que, olha, o filme ele não vai se pagar, então a gente não vai fazer. Eu acho que o filme não vai se pagar porque ele é protagonizado agora por uma mulher que está fazendo um spin-off de uma franquia que é protagonizada por um cara. Então eu acho que as pessoas não vão ao cinema e vão tecer críticas maiores para esse filme porque é feito por uma mulher. O que a gente tá fazendo aqui é trazer críticas principalmente a roteiro, né? O fato de ser a Ana de Armas que interpreta, cara, foi assim, um auge, vamos assistir essa mulher dentro desse filme de ação, massa. Tanto que a gente elogiou bastante, né, a atuação dela, as ações. O problema é o quê? É o roteiro. E eu acho que eles não vão conseguir manter por causa disso, entendeu? É porque eles tentaram colocar uma protagonista feminina e eles não sabem nem como lidar com isso, entendeu? Eles não sabem o que fazer. E o público não vai assistir, cara. As pessoas não vão assistir. Então, eu acho que foi um experimento do universo John Wick, sabe? Foi bastante corajoso, mas não vai vingar. E eu espero que
deu, né? Sabe? Não deu, não. Vai embora, assim. Não, eu sei que vai embora, certeza, né? Mas assim, é o que a gente abriu esse episódio falando. Dentro de Bailarina tem muitas cenas com o John Wick. Por quê? Porque o universo de John Wick precisa de John Wick. O universo de John Wick não é o Continental. Entendeu? O universo de John Wick é o John Wick. E pro meu desespero vai virar né? Jason 10, entendeu? E vai ser isso, John Wick 10. Eu queria que acabasse de uma maneira respeitosa, sabe? Eu acho que as franquias perdem essa oportunidade. Eu acho o 4 também perfeito, assim. É isso, acabou essa história. Produtores, por favor. Imagina o seguinte, a cena é os Estados Unidos, as pessoas felizes, surgem naves gigantes no céu, tipo Independence Day. Os Estados Unidos tenta contato, mas os alienígenas são agressivos e eles começam a atacar as cidades. O presidente pega o telefone, liga, a cena termina com o John Wick atendendo e falando yeah, olhando pro céu, numa praia. Porra, já tô pronto pro filme 10. Esse é o trailer, tá pronto, produtoras, esse é o trailer. A gente pode encerrar aqui a gravação, né? Podemos, depois dessa a gente pode encerrar. Desculpa, gente, quero pedir desculpa. Vamos terminando então aqui nosso episódio de Bailarina, que é um filme que poderia ter sido melhor, podia ter sido pensado de outro jeito. A gente imaginou o filme até de outras maneiras que podiam ter sido mais legais, mas infelizmente não é esse filme que nós temos. O que nós temos é o que a gente assistiu, queria ter gostado mais. Né? Queria ter, sim. Acho que a Dom matou, acho que no final ali falando que, cara, nenhuma das críticas é a Ana de Armas. Eu acho que ela é a melhor coisa do filme. E é uma pena que eu acho que os produtores não confiaram nela o suficiente pra poder fazer um filme que colocasse mais a identidade dela e não ficasse tão na muleta do John Wick. Que isso é uma decisão dos produtores, né? Então... Mas é isso, é esse filme que nós temos. Queria agradecer ao Sr. Guaxa que veio até aqui conosco, e eu acho que com isso encerramos esse projeto que é a franquia John Wick agora, porque o 5 vai demorar muito pra sair. Eu preciso do teu sangue nesse meu medalhão aqui pro contrato ser declarado encerrado, por favor. Vou levar uma promissória aí pra você. No próximo Guaxa Encontro eu levo uma pra gente assinar com sangue. Mas muito obrigado por você ter vindo até aqui conosco, né? Por favor, agora fale pro pessoal do RP Guaxa, que é um projeto que nós gostamos e apoiamos bastante aqui no Perdidos na Estante, mas convide o público novamente a ir ouvir o seu projeto. Eu então quero convidar todo mundo a conhecer o SciCast, um podcast de divulgação científica. O Missangas é um podcast de humor e entrevistas, mas principalmente o projeto que nos uniu aqui é o RP Guaxa, Realidade Balas do Guaxinim. É um podcast de one-shots, ou seja, a gente grava como RPG Aventuras Fechadas e depois isso é editado para virar um audiodrama. Mesmo que tu nunca jogou RPG, que tu não gosta de RPG, tem raiva de quem sabe que é RPG, tu vai ouvir ele como se fosse um audiodrama. Eu tenho muitos ouvintes que não jogam RPG ou começaram a jogar depois de começarem a ouvir, mas que eles escutam pela história em si. Então como cada episódio, a maioria deles pelo menos são histórias fechadas, tu pode lá escolher um tema que tu gosta bastante, ou vai no Blue Sky, que o Basso não tem, mas pergunta pra mim ou pra Domênica, eu gosto muito de histórias desse tipo, a gente recomenda um episódio pra você, e eu ficaria muito feliz se você chegar lá e comentar em algum lugar, vir pelo Perdido na Estante, vou ficar muito orgulhoso. Muito bem. Qual que você quer dar o seu Blue Sky do RP Guaxa? É Marcelo Guaxinim ou RP Guaxa no Blue Sky, ou no Instagram também, né? Também tem o Instagram, mas eu quase não olho. Muito bem. Bem, eu não tenho redes sociais, como já foi explanado aí pelo Sr. Guaxa, então não tenho nenhum recado pra dar sobre isso, mas falar pra Domênica, né? Falar onde é que o pessoal pode também te encontrar e as redes sociais do próprio projeto, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, gente, vamos lá. É aquele recadinho de sempre. Se você chegou até o final desse episódio, aproveita para ver aí no seu agregador de podcast se você segue o Perdidos na Estante para você receber os nossos episódios quando saem, tal qual o pessoal do Terror Sem Medo, os episódios saem entre quarta-feira e domingo, então eu amei, eu vou adotar pra vida isso.
Então, sigam aí o Perdidos na Estante no seu agregador, independente qual seja, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, YouTube Music, Pocket Cast, enfim, todos eles. Tem um botãozinho aí de se inscrever ou de seguir, e normalmente essas plataformas te avisam quando tem novos episódios. Nem todas as plataformas vão te avisar, mas a maior parte delas vão, principalmente se forem plataformas especializadas e criadas pensando em podcasts. Então, por favor, assinem o feed do Perdidos na Estante para ficar por dentro das novidades dos episódios que saem. Eu também tô sempre lançando lá no Instagram cortes dos episódios que a gente faz. Então, se você seguir aí Perdidos na Estante Pod, lá no Instagram você vai ficar sabendo desses cortes. São cortes muito legais que são editados e montados pelo Leonardo Tremesquim, que é um dos nossos editores. Eu entro com o processo de revisão e legendagem para transformar esse conteúdo, né, em um conteúdo acessível. E é uma outra forma também de você ter um prequel do que a gente falou para saber se esse episódio vale a pena de ser ouvido, se ele combina com você. Então, peço aqui que vocês sigam também lá no Instagram, @Perdidos na Estante Pod. Vai lá, deixa um comentário, dá uma curtida, porque o projeto é independente, a gente precisa de gente de verdade para que esse produto, para que esse podcast, para que esses cortes, para que esses áudios cheguem para mais pessoas. Então não tenham vergonha de falar que vocês ouvem o Perdidos, a gente gosta muito. Gosto também muito dos comentários. E lá no Blue Sky, o Perdidos fica como Perdidos na Estante. Quem quiser me seguir, domenicamendes.com no Blue Sky ou domenica.mendes lá no Instagram. É isso. Muito bem, então, gente. Então, o episódio 341 do Perdidos na Estante fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Sr. Basso, Domênica Mendes e Guaxa. Pauta: Sr. Basso. Produção: Domênica Mendes. Assistente e edição: Leonardo Tremesquim. Narradora da vinheta: Jo Bonner. Montagem da vinheta: Isso Aí Design. Nesse episódio foram inseridos falas do filme Bailarina, de 2025. Lute como uma garota.